o Faustão havia recebido um coração de um doador, na verdade, que era um jogador de futebol de 35 anos, que foi vítima de AVC. O Faustão estava na segunda, em segundo lugar na lista ali, na fila de espera do coração, por conta do estado de saúde dele. Por algum motivo, o primeiro doador recusou esse órgão, recusou, não quis o coração e acabou indo para o segundo lugar, que era aí o Fausto Silva. Por conta dessa informação, muito porque a internet ela é cheia de juiz, cheia de psicólogo, cheia de policial, cheio de médicos, que eles entendem de todos os assuntos sem nunca entender porcaria nenhuma. Nas redes sociais, muita gente começou a falar: ah, claro, recebeu o órgão tão rápido porque é milionário, não sei o quê, pipipi. Eu vi a reportagem que tinha 300 pessoas na frente dele. Como é que ele recebeu tão rápido? Vamos lá, cara pálida. Existe uma lista de fato de 300 pessoas que estão esperando um coração. Porém, o coração precisa ser compatível com a pessoa, principalmente o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo do Faustão é o tipo B, muito raro, não é o tipo comum. Então, não é todo coração que está disponível que vai para a fila. Precisa ter a compatibilidade, inclusive, de tamanho do coração. Então, muita gente começou a falar que ele tinha furado a fila do SUS e não sei o quê. E eu espero, do fundo do meu coração, que o Faustão não leia nenhum tipo desses comentários, porque é capaz dele morrer de desgosto. Porque ô gentezinha escrota, mal amada, tem aquela história do amar o próximo como a si mesmo, bíblico, o pessoal adora colocar versículo bíblico no Instagram, mas na hora de praticar de fato o que diz a palavra da Bíblia, não pratica. Então, um monte de comentário escroto falando sobre esse transplante do coração do Faustão, dizendo que ele tinha furado fila, que não sei o que e tal, sem evidência nenhuma. Inclusive, nos comentários de algumas postagens, algumas pessoas que já receberam transplante de coração, ou então que já teve algum familiar que esperava algum tipo de transplante, explicava ainda: não, gente, não é assim, a lista é realmente dessa forma. Às vezes, um fígado que fica disponível e tal, não é compatível com a pessoa que está em primeiro lugar, então vai para a segunda. E outro critério também, Erlan, avaliado nessa questão, é a questão que é o principal critério para que ele pudesse ter recebido esse coração com rapidez, é a questão do agravamento. Desde o tempo que o nome do Faustão foi incluído na lista de transplantes aí do SUS, que começaram a aparecer várias notícias. Então é importante a gente passar a notícia certa, porque a partir do momento que essas notícias erradas começam a circular, né, essas suspeitas, essas fake news, né, começa a descredibilizar o Sistema Único de Saúde, e aí as pessoas começam a perder a vontade de doarem os seus órgãos. Por isso que é importante primeiro a gente averiguar a história para poder passar a informação certinha. Como eu já falei aqui até anteriormente, o Brasil é o maior país com o maior número de transplantes do mundo. O SUS realmente funciona muito bem nesse sentido. Então, assim, não existe aquela história de que, tem muito dinheiro, eu vou comprar um órgão e vou colocar em outro lugar. Isso não existe aqui no Brasil. A lista é única. E existem uma série de critérios, né? Então, quando começam a existir essas notícias falsas, essas desconfianças começam a descredibilizar e as pessoas perdem essa vontade de doar. E isso não é interessante para a gente, porque o número de doadores é bem abaixo do esperado. Então, como a Erlan disse, né, são uma série de critérios. Por isso que o nome certo a ser usado é lista e não fila. Porque deve existir essa compatibilidade, tanto de grupo sanguíneo quanto do agravamento da questão. Então, o caso de saúde do Faustão era um caso muito grave. Ele precisava logo dessa cirurgia, desse transplante. Talvez as pessoas que estavam na frente dele pudessem esperar mais. Então, talvez não, com certeza elas puderam esperar mais. E então, não era por compatível. Isso que a urgência, isso, não era compatível. Por isso que a urgência, o agravamento do problema de saúde é o principal critério que eles utilizam na hora do transplante. Porque uma pessoa que está lá há mais tempo na lista de espera, mas que pode esperar mais, não tem tanta urgência, ela continua lá na fila. Por isso que o Faustão foi beneficiado nesse fim de semana. E muita gente estava falando mal
provavelmente iria postar mensagem, vá com Deus, Faustão morresse. É Nas verdade. redes sociais. Isso Exatamente. me tinha revoltado. É importante dizer também que ele continue em cuidados intensivos para, né, porque os médicos têm aquele cuidado ainda para que não haja, para ver se tem algum tipo de rejeição, alguma coisa disso, sobre isso, porque ainda tem esse processo de adaptação do coração ao corpo, né? Então, assim, nós como comunicadores que admiramos ali de pertinho realmente o trabalho do apresentador e tudo, que ficamos nessa ansiedade, que passamos a entender um pouquinho mais também sobre como funciona a lista de transplantes, começamos a ver relatos de pessoas que já passaram por esse tipo de cirurgia, a gente ficou muito feliz e fomos agraciados aí com essa notícia de que esse coração foi compatível com o do Faustão e pôde sim salvar uma vida, né? Notícia boa, né, Amandinha? É exatamente isso, né? Sendo milionário, sendo figura pública, se trata de um ser humano, gente, um ser humano muito querido. Eu fico de cara com essas pessoas sem nenhuma empatia, com zero sensibilidade, que destilam ódio gratuito, assim, sem nenhuma informação nas redes sociais. É como o próprio Erlan falou mesmo, eu espero que ele não veja todos esses comentários, porque de fato ele estava com uma situação muito grave, precisando muito desse órgão, e que bom, gente, que bom que ele conseguiu rapidamente. Agora está de observação, vendo se realmente vai ser realmente compatível para seguir a vida, porque ainda está num processo de observação para ver se realmente o corpo vai rejeitar ou se ele vai aceitar mesmo o órgão. Então, é importante a gente ficar atento que o Sistema Único de Saúde é um privilégio dos brasileiros. Nós somos privilegiados a ter esse acesso à saúde, como a gente mesmo frisa aqui no programa. Outros países não tem esse mesmo privilégio, você paga pela agulha, você paga pela seringa, pelo medicamento, por tudo. Se você não pagar, você é escorraçado na calçada. É um fato, é uma realidade. E aqui no Brasil, a gente tem esse acesso, tanto para os ricos, tanto para os pobres, classe média, independente da classe social. Todo mundo tem esse acesso único e universal através do Sistema Único de Saúde. E isso, para a gente, é muito gratificante. No caso do Fausto Silva, ele, por mais que ele tenha muito dinheiro, muito poder aquisitivo, né, mas eu acredito que não poderia ter sido a principal forma de poder conseguir esse tipo de órgão. Nem entendeu? entra no critério, Nem entra na verdade, no critério. né? Isso é ilegal, você fazer esse tipo de coisa. Muita gente gerou fake news falando que ele ia comprar fora, isso e aquilo. Gente, não cai nesse tipo de informação, não multiplique essas fake news, porque realmente o que ele precisa agora é amor, é oração, é muita energia positiva para que ele possa se recuperar, porque, além de tudo, é um grande profissional que inspira e sempre vai inspirar grandes comunicadores e muitos profissionais da área. Inclusive, o filho do Faustão postou um vídeo nas redes sociais onde ele falava justamente dessa polêmica completamente desnecessária que foi gerada nas redes sociais por conta desse transplante. Vamos ver? Estamos com problema no áudio. A gente consegue resolver agora? Aí? Esse vídeo foi postado pelo filho do Faustão e, obviamente, compartilhado por toda a família, principalmente para a mulher do Faustão, né, que é bem atuante nas redes sociais, inclusive, sempre responde à imprensa, enfim, quando questionada sobre algum assunto. A gente pode ver agora? Não? Suiane, você ia fazer um complemento? Não, é só completar, porque assim, muita gente também, né, mencionou a questão do MC Marcinho, que faleceu no sábado, que também esperava, também estava aí esperando transplante de coração. Já no caso do MC Marcinho, né, a equipe médica já tinha, inclusive, desencanado a família, porque ele não tinha condições de passar por uma cirurgia. Inclusive, é importante pontuar que a pessoa, para receber um transplante de órgão, ela só pode ter um problema de saúde grave, que no caso do Faustão era a insuficiência cardíaca. No caso do MC Marcinho, ele tinha várias complicações, já havia passado por várias cirurgias. Já tinha feito marca-passo, já tinha marca-passo no coração, precisava ser trocado isso, já tinha problemas desde o final do carnaval desse ano, já tinha passado por outros tipos de cirurgia. Então, a família acabou, né, a equipe médica acabou acordando a família de que ele não teria condições de suportar uma nova cirurgia. Ou seja, o órgão ia ser perdido. Receber ou não ia fazer diferença para ele
estar vivo, né? Ele não ia estar vivo com esse transplante. Depois da cirurgia, ele não teria condições de aguentar esse procedimento. E por isso, acabou não recebendo o transplante. E quem achava que o MC Marcinho era pobre, não é pobre não, tá? Ele tinha uma condição de vida muito boa por conta dos royalties do sucesso. Ele soube empreender, tinha várias empresas e tal. Então, o pessoal tinha que fazer a comparação. Obviamente que o Faustão é muito mais rico, mas ambos tinham um padrão de vida muito alto, tanto que o MC Marcinho estava internado no Copador. Em hospital particular. Que é o principal hospital particular do Rio de Janeiro, que era onde ele morava. E muita gente O queria Faustão comparar tava até a no Albert idade, Einstein. né? É um absurdo. A idade. O MC Absurdo. Marcinho tinha 40 e poucos anos e 45 e o Faustão 73. Nossa, por que privilegiar o Faustão, que é mais idoso e tudo? Gente, cada caso é um caso. Não pode comparar. Então, é entender, receber informações, inclusive, vários profissionais da área, como médicos, enfermeiros, essa galera toda que entende, que se forma e que tem esse complexo de informações, também opinaram nas redes sociais. Eu vi muito, principalmente no TikTok, no Twitter, de pessoas que estão tentando abrir a mente das pessoas que são desinformadas e que querem opinar nas redes sociais. Bem, vamos ver agora sim um vídeo do filho do Faustão que ele fala a respeito dessa polêmica desnecessária. Olha só. Olha, gente, nesse momento de dificuldade, de ansiedade, muita ansiedade, eu queria dividir com vocês uma história que é uma coincidência, uma história de sucesso no transplante de coração. No ano passado, a filha da minha namorada, a Schneider, a Anne, passou por um transplante de coração. E hoje, mais de um ano já da cirurgia, ela vive uma vida melhor do que antes. Então, eu acho muito, muito legal o depoimento dela que vocês vão ver agora. Oi, João! Muito obrigada pela sua oportunidade, que é vir aqui e poder dividir um pouco sobre a minha experiência e a importância de doação de órgãos no Brasil. Um pouquinho mais do que um ano atrás, eu tive meu transplante de coração e recebi meu órgão. Isso, sinceramente, mudou a minha vida e, desde enquanto, me sinto muito, muito bem e ganhei uma nova chance de realizar todos os meus sonhos. E tudo isso porque uma família escolheu falar sim. E foi um processo difícil, bem emocionante para mim e para minha família. A espera, o tempo que eu passei no hospital esperando para chegar o órgão perfeito. E graças a Deus chegou. E sinceramente mudou a vida de todo mundo ao meu redor, principalmente a minha. E por isso é muito importante vir aqui e falar sobre esse tópico. Isso afeta a vida de muitas pessoas. Então se informe, vira doador, porque isso vai salvar a vida de muitas, muitas pessoas. Muito obrigada. E esse foi o depoimento dela. De uma certa forma, isso mostra como que funcionou na época que eu consegui viver isso de perto, as incertezas, o processo. Eu não acredito no acaso. Quem tiver uma história de um transplante também pode dividir. E tem esse Instagram aqui embaixo que vai contar a história de cada um que passou por esse momento. Olha, gente, nesse momento... É surreal. Bem, a gente estava conversando aqui com a senhora fora do ar, justamente, que às vezes a gente fica pensando, nossa senhora, será que a gente conseguiria passar por uma situação dessa? Mas é aí que tá. A gente descobre a força que a gente tem quando a gente passa pela situação, né? Quando a gente está naquela provação, vamos dizer assim. E Deus só dá a cruz que a gente possa carregar. É verdade. E quem eu estava falando com o Erlan, porque esse relato, né, que o João, filho do Faustão, deu, é muito lindo e muito importante para que todos tomem conhecimento, até porque a Schneider, que é a atual namorada do João Guilherme, filho do Faustão, mãe da Ana, que passou por esse transplante de coração, é uma modelo piauiense, né, gente? Uma famosa internacional em modelo piauiense. A Schneider foi descoberta aqui no Piauí, teve a oportunidade muito cedo de ir morar fora e ganhou e alçou aí grandes voos, então tal que ela é o sucesso que ela é hoje, né, trabalhando como modelo. E tem lá no Instagram da Schneider, ela fez um relato lindo e emocionante do lado da filha, que ainda muito jovem, ali entre os 10 anos de idade, 10, 11 anos, precisou passar por uma cirurgia de transplante de coração e descobriu assim, olha, do nada, através de exames para descobrir uma outra doença, foi quando elas descobriram que a filha tinha sofria do mesmo problema do Faustão, de insuficiência cardíaca. Que coisa, esse relato que está aí na sua tela, que tiver a oportunidade de ir lá no Instagram da Schneider para ouvir um pouquinho sobre isso, vale muito a pena, porque é um relato muito emocionante e cheio de informação de qualidade